Pessoal, na sequência eu estou fazendo um outro vídeo que vai valer para muito poucos amigos, tá? Muito poucos amigos vão tirar proveito desse vídeo. Vocês veem que o monturo que eu acabei de fazer de borracha está aqui, nem mexi para mostrar que tá um vídeo na sequência do outro. Todos os amigos estão cansados de saber, os que acompanham o canal há mais tempo, que eu não me canso de meter o pau nesse Endura 4 meu, tá? Eu sempre falei, olha, eu devo ter pego um limão, devia ter erro no tratamento, até por quê? Porque o fio dele, sendo um VG10, enchia de microdente. Da própria pedra, não afiar, qualquer tarefa que você fosse fazer, enchia de microdente. Isso minimizava a 20 graus. Tá? A 20 graus ele dava um pouco menos de microdente. E eu uso fio para canivete meu, gente, vamos dizer, piorzinho, entre aspas, trabalham com 15 graus de microfio. Os melhores que eu tenho trabalham com 10 graus de microfio. Para qualquer tarefa, tá? E eu, durante provavelmente mais de 15 anos, eu fui usando esse Endura. Sabe aquela lâmina que você usa em qualquer coisa, aquela lâmina que você não está muito nem aí para ela, porque você não agrada muito dela? Era esse rapaz aqui que levava a brega. Tudo que eu tinha que cortar aqui, eu falei assim, não, talvez o fio... Apesar de vocês verem como é rápido fazer o fio, mas até eu tenho isso também. Eu tenho várias lâminas, então eu uso algumas para algumas tarefas mais, vamos dizer, árduas para o fio. E ele sempre foi o escolhido. Por quê? Porque ele nunca deu um fio decente para mim. E alguém pode falar, ué, Cabral, ele não tem nem a arainha da Spider, com uma falsificação. Não, gente. É porque nas 2 últimas semanas eu levei ele na lixadeira e literalmente zerei o flat dele. Zerei. Tá? E esse fio já foi refeito N vezes. Dezena, muito mais. Eu acho que está na casa de centenas, se não for mais, gente. E sempre a resposta era a mesma. Para minha surpresa, depois que eu fiz esse desbaste do corpo da lâmina todo, zerando o flat, fiz um desbaste de alívio de 5 graus, 7,5, 10, e aí dei um microfio de 15 para testar. E ele não microfraturou. Aí eu falei, uai. E aí estou usando, testei em papelão e coisa, e o resultado é isso aqui que vocês vão ver. Microfio de 15 graus de cada lado, tá, gente? Coisa que ele nunca trabalhou antes, porque na própria haste cerâmica ele já dava microdente. E ele cortando papelão, agora tá certo, tá muito mais eficiente, tá? Tanto é que se você travar o paquímetro a 1 milímetro e ver quanto entra 6 milímetros nele. Quem tiver um Endura aí full flat, se tiver paquímetro, vê quanto entra no seu. Eu garanto que não vão ser 6 milímetros. Mas ele está assim agora, tá? Coincidentemente, esse aqui não teve o flat zerado, isso já foi feito quase zerado, tá, gente? Isso já foi feito há mais tempo, mas o paquímetro também entra 6 milímetros nele. Isso aqui é um Sanremo, acho que 911, não estou muito certo, eu não lembro mais agora, mas em 12C27. Eu tenho um outro igual, entre aspas, esse, só que a tala é em G10 e ele é liner lock. Esse aqui, as talas são de aço e é frame lock, ou seja, teoricamente ele aguenta mais torção, porque o frame de aço suporta melhor. O aço da lâmina não faz diferença porque é o mesmo. Mas ele não tinha a mesma suavidade do outro. O outro é uma maravilha, gente. O outro parece uma seda cortando. Esse aqui ele dava aquele arranhado e tal, não chegava a dar microdente perceptível, mas o fio funcionava como uma nanoserrilha. Muito bem,
Na última semana, ou nos últimos 10 dias, depois de fazer um novo microfio, eu percebi que mudou o comportamento dele. E aí fui cortar papelão para ver e não alterou isso. Não deu microdente, não deu nanodente. Por que eu falei que pouca gente vai se beneficiar desse fio? Porque só vai desse vídeo. Porque só vai se beneficiar desse vídeo, gente, quem conhece um pouco mais de aço e sabe o que esperar do aço em termos de desempenho de fio, suavidade de fio, produção ou não de nanodente, produção ou não de microdentes, tá? Porque se você não tem mais experiência, você não tem como saber como o seu fio está se comportando. O que eu quero dizer é que a dica principal é: tenha paciência, não descarte sua lâmina de imediato porque o fio não está se comportando como seria o esperado para aquele aço naquela dureza com um bom tratamento térmico. Esse Endura eu devo ter há mais de 15 anos. Esse Sanremo deve ter mais de 12 anos por aí, tá? Se não for mais. Nenhum deles foi descartado e nenhum deles tinha o desempenho mínimo que seria esperado, gente. Nenhum deles, tá? Esse Endura, é como eu falei, eu praticamente não gostava de usar por causa do fio que ele me retornava, tá? Era um fio quebradiço, cheio de microdentes, que eu tinha que trabalhar obrigatoriamente com 20 graus de cada lado para ele não dar tanto microdente. Por isso eu cansei de falar, eu prefiro muito mais um Ganso meu de segunda ou última geração do que esse Endura. Os amigos que acompanham o canal sabem que eu já cansei de falar isso, tá? Não é porque ele tem a marca Spyderco que eu vou falar, ah não, esse meu é muito bom. Início de conversa, eu não sou muito fã dessa lâmina em folha da Spyder. É uma lâmina de serviço geral, mas ela não faz bem um monte de tarefa que eu gosto de fazer, que é lidar com alimento, tá? Mas eu não ia descartar esse canivete. Vocês se lembram de um exemplo meu? Uma cópia, né, inspirada no Military, em aço D2 meu, que eu tive que eliminar quase 1,5 milímetro da lâmina para chegar no aço bom. Porque era uma porcaria, não segurava o fio de jeito nenhum. Mas o que? O fio foi queimado, a área do fio foi deteriorada, foi fatigada durante a fiação. Eu acredito que a mesma coisa aconteceu com esses dois. Só que no caso do D2, eu não tive paciência. Numa sessão só, eu fui passando ele na pedra, comendo aço e refazendo fio, comendo aço e refazendo fio, até estabilizar o fio. Esses aqui não. Esse aqui menos ainda, não foi tão usado quanto o Endura, tá? Mas era usado também da mesma forma, para serviço que eu não queria colocar. O outro, por exemplo, que estava com o fio melhor, era um serviço que podia dançar o fio, coisa. Eu mandava esse rapaz aqui, tá? Eram os pau para toda a obra, os cavalos de batalha, tá? Por quê? Porque o tratamento térmico, ao menos na região dos fios, estava com problema. O que aconteceu? O tempo foi passando, eu fui desgastando. Esse aqui já deve ter perdido, a julgar aqui, por onde está a borda do ricaço aqui, do que seria um possível gavião, né, se fosse transliterar de uma lâmina fixa para um canivete. Ele deve ter perdido 1,5 milímetro, mais de 1,5 milímetro na largura. Esse, inclusive, foi um dos motivos de eu zerar o flat dele há umas duas semanas,
talvez 20 dias atrás, tá? Porque estava ficando muito grosso nessa região do fio. Então agora a habilidade de corte dele está alta, tá? Esse aqui, quando foi feito, já foi feito isso, mas como eu estava notando que o fio não era igual ao outro, o irmão quase gêmeo dele, eu sempre deixei ele um pouco mais peitudo, tá? Mas agora o paquinho travado a 1 milímetro entra 6 milímetros nele, e no outro, no de tala de G10, liner lock, paquímetro entra só 5 milímetros e pouquinho. Uai, Cabral, por que essa diferença? Porque o desbaste que foi feito neles não é igual. Esse aqui é full flat e o outro é full convex. Como é que eu fiz esse desbaste? Primeiro eu fiz um desbaste high flat igual em ambos, e esse aqui depois eu passei para flat mais peitudo. Eventualmente ele teve diminuída a sua espessura no fio. O outro de high flat eu passei ele para full convex. Então o outro ficou um pouquinho mais bujudo, vamos dizer assim. Só que o outro, em muita coisa para cortar, é mais eficiente do que esse, mesmo agora. Por quê? Porque o full convex dele, sendo full convex, mas não sendo muito acentuado, ele não adere naquilo que você está cortando. Ele tende a fazer um efeito de cunho e separar sem aquilo aderir na lâmina. Então o outro corta ainda melhor do que ele, apesar da geometria, em tese, ser inferior, cerca de meio milímetro, quase 1 milímetro inferior, em termos do tanto que o paquímetro entra na lâmina. Mas o desempenho de corte é superior. E para tirar a curiosidade, ambos agora estão com o mesmo desempenho de fio? Ainda não. Esse aqui eu ainda percebo que é um tiquinho menos suave do que o outro. Tá? No cortar papel comparando ambos, eu tenho essa percepção. Mas melhorou demais da conta. Eu acredito que mais umas poucas afiações ele deve ficar no mesmo nível do outro. A surpresa mesmo foi esse Endura, gente. Esse Endura me surpreendeu assim muito gratamente, porque o que eu achava que era um problema de tratamento térmico da lâmina toda acabou se revelando um problema na região do fio, provavelmente durante a fiação. Sei lá, o cara podia estar mais estressado, qualquer coisa assim, pesou a mão, queima o fio, e aí queima uma região maior. O que acontece? Se você der outra passada na lixadeira, ele remove aquela camada escurecida, amarelada, marronzada, às vezes azulada, significa que a temperatura chegou ali 400 e poucos graus. Isso detona o aço, gente. Mas se você dá mais uma passada na lixadeira, aquela camada é só uma oxidação superficial. Você elimina aquilo e olha para o aço e fala assim, não, o aço está perfeito. E o que eu quero dizer de novo para os amigos com esse vídeo: tenham paciência ou façam aquilo que eu fiz com o D2. Vai comendo o fio e refazendo até ele estabilizar. Cabral, já comi 2 milímetros do meu fio e não estabilizou. Aí provavelmente o problema pode ser na lâmina toda, talvez não vai estabilizar mais. Mas quem sabe, tá? O que eu quero dizer é, eu não descartei as lâminas, tá certo, usei bem menos do que eu poderia usar, mas elas eram usadas, pelo contrário, em situações mais adversas até, situações mais brutas, que eu, por comodidade, como eu tenho mais lâmina, eu falei, não vou pôr meu fio melhor aí. Faria muita diferença? Não, gente, vocês viram como é fácil repor um fio. Mas eu confesso que até eu tenho esse negócio, não é que eu vou deixar de usar a lâmina, eu vou usar uma outra lâmina que eu não estou muito nem aí para ela, que era o caso dessas duas aqui. Se eu tivesse uma lâmina só, ia para o uso do mesmo jeito, e eu refaria o fio em minutos, igual eu já cansei de mostrar aqui, tá? Mas é isso que eu quero dizer para os amigos. Às vezes a gente critica muito uma lâmina, o fio está horroroso e tal, e o problema não é da lâmina toda, às vezes é só da região do fio.
Então, ou seja, a lâmina é plenamente recuperável. Por que eu falei que esse vídeo não vai servir para todos? Aliás, vai ser para uma minoria. Porque você precisa conhecer um pouco de aço, gente, e saber como é a resposta daquele aço, o que esperar daquele aço. Eu sempre soube que o VG10 não podia ter esse desempenho aqui. Apesar de eu só vir a ter um outro canivete em VG10 anos e anos depois, que é aquele Brother, mas o desempenho do VG10 do Brother era muito superior ao desempenho dessa lâmina da Spyderco. O que não tem lógica, gente. A Spyderco é reconhecidamente uma empresa que tem um bom tratamento térmico. Ah, é o top de linha? Pode não ser, mas é um bom tratamento térmico. Afinal, ela não ia ter essa legião de fãs à toa. Pode ter muito fanboy? Pode, mas isso é baseado em experiências pregressas de outros usuários que entendem mais e enaltecem, tá? Então, gente, você precisa conhecer um pouquinho de aço para saber o que esperar dele. Eu sabia, um VG10 não pode dar essa quantidade de microfratura a 15 graus. Não tem lógica. Um 12C27 não pode ter essa aspereza. Por quê? Porque eu tenho um quase igual a ele, que é uma seda. Então eu sabia que tinha coisa errada. Eu não sabia dizer se era só no fio ou lâmina toda. Para mim era a lâmina toda. A minha grata surpresa nesses últimos 15, talvez 20 dias, é que parece que o problema era só na região do fio do meu Endura e do meu 911. Por quê? Cortei papelão com eles para testar e o fio não encheu de microdente, o fio não ficou absurdamente áspero como ficava. Então é uma evolução. Então, o que eu quero dizer para os amigos, se o amigo entende um pouquinho mais de aço, sabe que tal aço se comporta assim, tal aço assado, e o aço que deveria ter um comportamento mais suave de um fio a 15 graus, está mostrando aspereza, pode ser, na maioria dos casos de uma empresa é isso, a região do fio. Por isso que eu sempre disse, olha, eu tenho alguns Sanremus, a maioria muito bons, em 12C27, mas eu tenho um ou dois que o desempenho não é lá essas coisas não. Esse aqui era um deles, tá? Agora melhorou demais. Tá igual o outro ainda? Ainda não. Esse aqui ainda perde um pouquinho em suavidade, tá? Talvez mais umas 2 ou 3 reafiações ele fique igual o outro. E esse Endura melhorou muito, gente. Tanto é que agora ele está trabalhando, eu vou dizer, de igual para igual com o Brother. Ambos estão com 15 graus, o Brother sempre trabalhou com 15 graus. E eu não sei, pode ser uma parcialidade minha, mas está me parecendo que agora esse fio do Endura está até um tiquinho melhor do que o do Brother. Eu não fiz testes extensivos com o Brother, tá? Não cortei tanto... aliás, na verdade, eu não cortei papelão com ele esses últimos dias. Já cortei bastante antes e tal, e eu sempre soube que o fio dele respondia muito melhor do que o fio desse Spyderco. Agora, eu tô com a sensação, e aí, de novo, isso pode ser parcialidade minha, tá? Favorecendo a Spyderco, mas eu tô com a sensação de que esse fio tá um pouco mais suave do que o do Brother, tá? Eu teria que comparar lado a lado, mais detidamente, cortar papelão, comparar de novo e tal, para falar isso. Mas só o fato dele já estar igual o Brother, para mim já é assim, uma vitória. Porque era uma lâmina, gente, que igual eu falei, era usada só para tarefa assim, que eu não gostaria de colocar uma outra lâmina minha. Por quê? Porque o fio era ruim, gente. Cortava, mas o fio era ruim. Então, eu sei o que esperar do desempenho de uma lâmina num dado aço meu. Se esse desempenho está aquém, eu relego essa lâmina, tá? É por isso que eu falei, é importante, se você puder, ter várias lâminas. E quando você tiver várias lâminas, você vai usar cada vez menos lâmina. Por quê? Você vai sempre optar por aquelas que têm desempenho melhor, tá? Então,
Eu acho que era isso por esse vídeo, tá? Só dar esse alerta para os amigos que nem sempre aquele desempenho ruim do fio de uma lâmina é um tratamento térmico ruim, pode ser só uma região do fio que foi fatigada durante a fiação em instrumento rotatório elétrico, tá? Alguém pode ter pesado a mão, a cinta lixa podia estar mais cega, ficou mais tempo do que deveria. Tem uma série de fatores, gente. Mas é mostrar para os amigos que às vezes aquela sua lâmina, que você sabe que deveria ter um desempenho superior e não está tendo, talvez você fazer algumas reafiações nela, naquele esquema. Afia, corta, a testa está ruim, passa o fio na pedra, mata bem o fio com força, refaz, testa de novo, deu ruim de novo, e aí eventualmente você pode chegar num fio bom. Esse aqui, gente, com certeza gastou mais de 1,5 mm da lâmina. Vocês vão ver por essa região aqui, mais de 1,5 mm da lâmina foi embora. Essa lâmina aqui, eu acho que ela está 1 milímetro menos larga do que o equivalente dele, então foi uma boa quantidade de aço também, mas esse aqui nem de longe foi tão afiado quanto esse. Eu posso ter sido mais severo nas afiações com esse aqui, mas esse aqui sofreu muito mais reafiações, gente, até chegar nesse aço que agora parece bom, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. De novo, um excelente carnaval a todos, divirtam-se, tá? Lógico, com responsabilidade. O que eu quero dizer com responsabilidade? Podem enfiar o pé na jaca, mas não façam besteira, tá ok? Um abração a todos.